Nosso texto diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Igreja, assim como acontece em muitos outros textos dos evangelhos, a passagem que nós acabamos de ler é uma daquelas passagens que descrevem para nós o chamado que Jesus Cristo comumente fazia para as pessoas com quem ele se encontrava no seu dia a dia. Mas o detalhe especial que nós encontramos aqui nessa passagem é que o evangelista Marcos, ele se ocupa em descrever para nós não apenas o chamado de Jesus, mas também a abrangência desse chamado. Porque o que nós temos aqui nessa passagem não é apenas um chamado que Jesus está fazendo para as pessoas entrarem no reino de Deus. O que nós temos aqui é um chamado que Jesus está fazendo para as pessoas também trabalharem no reino de Deus. É um chamado que Jesus faz tanto para o discipulado, como também para o trabalho. Foi esse chamado que Jesus fez para essas duas duplas de irmãos. Ele chamou aqueles homens para a salvação, mas chamou aqueles homens também para a missão. Ele chamou para o discipulado, mas chamou também para o trabalho. Em tudo isso, o que nós vemos aqui nesse texto, pelas lentes do evangelista Marcos, é um Jesus que está preocupado com o cumprimento da missão. A missão de proclamar o reino de Deus precisa ser cumprida. Porém, mais do que isso, porque o que temos aqui é um Jesus que está preocupado com a continuidade da missão. Isso se torna ainda mais claro quando a gente observa o contexto dessa passagem. Nos versos anteriores, por exemplo, a gente descobre que João Batista, aquele que começou nessa missão de anunciar a chegada do reino de Deus, ele tinha sido preso. Ele foi interrompido na missão que ele estava realizando por causa da sua prisão. É aí onde Jesus assume o lugar de João Batista, começa a anunciar a chegada do reino de Deus, a inauguração do reino de Deus, convocando as pessoas para o arrependimento e a fé no evangelho. Mas o próprio Jesus sabe que, assim como aconteceu com João Batista, o seu ministério aqui na terra, um dia, ele também vai ser interrompido. É por isso que, já de início aqui, nos primeiros passos do ministério terreno de Jesus nessa terra, Jesus começa a chamar pessoas, Jesus começa a convidar pessoas para se juntarem a Ele, para serem obreiros e obreiras nessa obra tão maravilhosa de proclamar a boa nova da salvação. E é exatamente aqui onde a gente tem esse chamado abrangente de Jesus. O que nós vamos fazer aqui nessa noite é olhar para esse chamado, não apenas a fim de entender esse chamado, e o que aconteceu lá atrás, mas também entender esse chamado na nossa vida, o que acontece hoje, o que acontece na nossa história, sabe? Não apenas entender esse chamado, mas também atender esse chamado, tanto nas vidas individuais que temos como crentes, como também na vida comunitária que nós temos como igreja. A primeira verdade que o evangelista Marcos vai descrever aqui para nós sobre o chamado de Jesus, é sobre quem Jesus chama. Quem é que Jesus chama? Quem são as pessoas que Cristo tem o prazer de chamar? Nós vemos aqui no texto, lá já no início do versículo 16, que Jesus chama pessoas simples. Quem eram esses homens? Marcos diz, eles eram pescadores. Isso quer dizer que, olhando por fora, externamente, colocando os títulos daqueles homens numa balança, não havia nada de atrativo, não havia nada de destaque, não havia nada de impressionante na vida daqueles homens que foram chamados por Jesus. Eles eram simples. Eles não eram ricos, eles não eram estudados, não eram filósofos, não eram sacerdotes, não eram de uma família nobre, não eram políticos, líderes e influentes na sociedade, não eram famosos, não eram conhecidos, não, eles eram homens comuns que passariam despercebidos em qualquer esquina onde estivessem conversando. Eram pescadores que estavam num dia de trabalho duro para ganhar a vida deles. Se a gente fosse fazer uma lista naquela época com as 1000 pessoas que teriam a capacidade de mudar o mundo, com certeza esses homens não entrariam nessa lista, porque eram homens simples, sabe? Eram homens que nem conseguiam colocar o próprio nome numa folha de papel. Mesmo assim, são esses homens aqui, simples, que Jesus escolhe
para a missão mais gloriosa que vai ser realizada nesse mundo. É tanto que dos 12 pescadores, quando a gente vai analisar o currículo de cada um, 7 deles eram como esses aqui, eram pescadores, homens que não tinham nada de atrativo por fora, mesmo assim foram escolhidos por Jesus para a missão de anunciar e construir o reino de Deus nessa terra. É como se logo de cara Jesus estivesse mostrando que a obra do reino que ele está construindo não depende de recursos humanos, não depende de talentos humanos, não depende de sabedoria humana, não depende de habilidade, sabe, de brilhantismo, de intelectualismo, de estrelismo, não depende disso. O reino que ele está construindo depende apenas de uma coisa, dele mesmo. Como está em Zacarias 4:6, não é por violência, não é por força, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que nós aprendemos então ao ver Jesus chamando essas pessoas tão simples, é uma lição bem preciosa para a nossa própria vida. O que nós aprendemos aqui é que a nossa limitação não pode ser um impedimento para a missão. A nossa limitação não pode ser um impedimento para a missão. Assim como acontece com esses homens, não é nenhum exagero dizer que eu e você nós temos nossas limitações. Nós somos crentes, somos salvos, regenerados, mas nós somos limitados. Todo crente ele vai sofrer com alguma limitação na sua vida, sabe? Todo crente vai ter aquela sensação diária de que está faltando algo, de que eu podia ser melhor aqui, de que eu podia ser melhor ali. E às vezes, o nosso erro, o nosso problema não é que a gente tem uma limitação. O nosso problema é que nós condicionamos o cumprimento da missão nessa limitação. A gente começa a criar argumentos aqui na nossa mente que se não fosse essa limitação, a gente conseguiria cumprir a missão. Eu até queria servir, eu queria trabalhar para Deus, eu queria construir o reino de Deus, eu queria ser usado na obra de Deus. O problema é que eu tenho essa limitação, eu tenho aquela. E aí a gente começa a argumentar aqui dentro, olha, se eu tivesse mais conhecimento, eu evangelizava. Se eu tivesse mais conhecimento bíblico, se eu tivesse mais dinheiro, aí eu ofertava, eu ia conseguir investir no reino de Deus. Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse tempo sobrando, aí sim eu iria conseguir me dispor no reino de Deus, trabalhar no reino de Deus, servir no reino de Deus. Se eu fosse mais jovem, tivesse mais saúde, com certeza eu ia usar minhas forças para trabalhar no reino de Deus. Se eu fosse mais idoso, se eu fosse mais experiente, com certeza eu iria ter mais experiência para trabalhar no reino de Deus. A gente começa, meus amados irmãos, a acreditar que as nossas limitações são uma desculpa válida para a gente se esquivar da missão, se esquivar do serviço. O serviço não é para mim porque eu sou limitado nisso, nisso e naquilo. É como se o próprio Deus, ele fosse limitado igual a nós. Mas o que Jesus está mostrando para nós, ao chamar pescadores para revolucionar o mundo, é que o Deus que nós servimos é um Deus ilimitado que usa pessoas limitadas, que usa pessoas simples, como eu e você, que usa pessoas não que tenham, sabe, um vasto currículo, não, ele usa pescadores iletrados para capotar o mundo, para virar o mundo de cabeça para baixo, como está lá em Atos 17:6. Ele pega justamente, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, ele pega justamente os que não são para confundir os que são. Ele pega as coisas fracas desse mundo, frágeis, para confundir aquelas que se acham fortes. Ele pega justamente as coisas vis, insignificantes, para derrubar, destruir aquelas coisas que se acham alguma coisa na presença de Deus. Ele pega justamente um Davi magrelo para derrotar um Golias gigante, forte, porque é exatamente isso que ele faz, é exatamente isso que ele está ensinando para nós. Eu e você nunca devemos desistir da missão por causa de qualquer limitação, porque o Deus que nos chama para trabalhar para Ele, para construir o reino dele nessa terra, em nossa família, em nossa igreja, nessa cidade, é um Deus ilimitado no seu agir, é um Deus ilimitado. Mas além de chamar pessoas simples, esse Deus, através de Jesus, ele também chama pessoas ocupadas. Jesus chama pessoas ocupadas. O texto diz, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar. Olha só que interessante. O texto não diz que aqueles homens estavam se divertindo na beira do mar. O texto não diz que eles estavam jogando uma partida de futebol na beira do mar. O texto não diz que eles estavam fazendo um churrasquinho na beira do mar, eles estavam tomando banho de mar, estavam surfando no mar. Não, aqueles homens estavam ali, pelo contrário, trabalhando, suando, sabe, dando o máximo deles para ganhar vida. Todos eles estavam com a agenda cheia, como a gente costuma falar, né? Estavam com a agenda cheia, estavam ocupados, tinha muita coisa para fazer.
Por um lado, a gente tem uma dupla de irmãos que estavam literalmente pescando, né? André e Pedro. Por outro lado, a gente tem outra dupla de irmãos que estavam consertando as redes, lavando as redes para pescar, mas todos eles estavam ocupados. Eles não estavam brincando com a vida, eles não estavam matando o tempo, eles não estavam, se divertindo, eles estavam ali. Sabe aquela pressão que você sente no seu dia a dia para ganhar o pão de cada dia? É a pressão que esses homens estão sentindo aqui. Sabe que deixaram a família com fome em casa, tem de trazer o pão, senão não tem janta, não tem almoço, não tem merenda, não tem mantimento. É aquela pressão que o trabalhador sente ali no seu dia a dia. Estavam ocupados e esforçados em conseguir o sustento deles. E foi exatamente ali, naquela hora, onde Jesus chamou eles. Jesus não disse: eu vou esperar eles chegarem em casa, estão tão cansados, tão ocupados, vou deixar eles terminarem a diária deles, vou deixar chegar no intervalo, aquela horazinha do café, quando chegar na hora do intervalo eu vou lá e chamo eles. Não, foi exatamente ali, na hora da ocupação, onde Jesus chamou aqueles homens. Assim como Moisés foi chamado enquanto cuidava das ovelhas de Jetro, assim como Gideão foi chamado enquanto estava peneirando o trigo, assim como Eliseu foi chamado então estava cortando a terra, assim como Amós foi chamado quando estava ocupado cuidando do gado, assim como Davi foi chamado também quando estava ali com a mão na massa, cuidando das ovelhas, do rebanho, da sua casa, da sua família, assim também acontece com esses homens. Eles são chamados no meio das suas correrias, no meio das suas ocupações. Porque o que Jesus está ensinando para nós aqui é que a nossa ocupação também não pode ser um impedimento para a missão. A nossa ocupação do dia a dia não pode ser um impedimento para o nosso serviço e para a nossa missão. Porque tal como acontece com as nossas limitações, irmãos, às vezes nós olhamos para as nossas ocupações, a nossa correria, os nossos afazeres, as nossas atividades, seja no trabalho, em casa, na escola das crianças, na faculdade, ou em qualquer outro lugar, nós olhamos para as nossas ocupações e tentamos usar a vida ocupada que nós temos como uma desculpa para se esquivar do serviço, como uma desculpa para não trabalhar no reino de Deus. É como se a nossa agenda estivesse cheia demais, né? É aquele jargão que a gente costuma dizer: olha, a gente trabalha muito, eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu não tenho tempo para almoçar direito, eu não consigo tirar uma soneca da tarde. É como se não sobrasse tempo para fazer a obra de Deus, porque a correria da vida é grande demais. E é assim que muitas pessoas usam essa justificação para se afastar de tudo aquilo que elas poderiam fazer para o bem do reino de Deus, para o bem da igreja na qual estão inseridos, e às vezes até para o bem da família, onde Deus assim a colocou. Mas o que nós vemos aqui é justamente o contrário desse pensamento. O que nós aprendemos aqui com Jesus chamando esses homens na correria do dia a dia deles, é que a ocupação, ela não é um obstáculo para a missão. Na verdade, a ocupação é uma qualificação para a missão. A nossa ocupação do dia a dia é uma prova, uma evidência de que a missão de Deus, o serviço de Deus é para nós, é para mim, é para você. Porque são exatamente esse tipo de pessoas que Jesus chama, sabe? Essas pessoas que estão ocupadas, pessoas que são responsáveis, pessoas que têm energia, pessoas que têm disposição, pessoas que têm pontualidade, pessoas que são fiéis em servir nas menores coisas dessa terra e por isso se tornam aptas a servir nas coisas maiores do reino dos céus. É por isso que as pessoas que Jesus chama são essas pessoas ocupadas mesmo. Jesus não chama malandro, Jesus não chama folgado, Jesus não chama preguiçoso, Jesus não chama pessoa que está ali matando tempo sem querer nada com a vida, não. Ele chama homens e mulheres que estão trabalhando pesado, pessoas suadas, pessoas cansadas, pessoas ocupadas, pessoas queimadas do sol, como esses pescadores estavam queimados. São essas pessoas que ele chama para usar na obra dele. De modo que, amados irmãos, o que nós aprendemos aqui é que mesmo na vida corrida que nós temos, nunca devemos deixar de fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Mesmo na correria. Se a gente for esperar uma folga para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente não vai terminar nunca fazendo, porque nem no céu a gente chega. Vai ser como aquela parábola dos talentos, de alguém que recebeu algo para fazer, não fez, e acabou descobrindo que nunca foi salvo. É por isso que mesmo na correria do nosso dia a dia, nunca devemos deixar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nunca devemos deixar que as nossas ocupações escravizem o nosso coração no comodismo, na autopreservação, na preguiça espiritual. Pelo contrário, o que devemos fazer à semelhança desses homens é trabalhar no reino de Deus com disposição. Mesmo quando o despertador tiver de ser programado para mais cedo, quando o sono tiver de chegar mais tarde,
quando as costas doerem, quando os olhos pesarem, é aí onde o serviço vai se tornar mais significativo. É aí onde o nosso trabalho suado vai se tornar ainda mais valioso no reino de Deus. É quando a gente permanece dizendo: eis-me aqui, mesmo no meio dos sacrifícios. Então o que vemos aqui é que Jesus chama pessoas simples, Jesus chama pessoas ocupadas, e Ele chama para quê essas pessoas? No versículo 17, nós vemos que Jesus chama essas pessoas simples e ocupadas, primeiro, para um relacionamento. Um relacionamento. Jesus lhes disse: venham comigo. É o convite de Jesus. Ele não está falando apenas em termos materiais. Ele não está dizendo para aqueles homens apenas caminharem com Ele, andarem com Ele, sabe, olharem para Ele e presenciarem o ministério dele, não. Quando Jesus diz assim: venham comigo, não é apenas um chamado para acompanhar Jesus. Biblicamente, esse é um chamado para se relacionar com Jesus, para ter uma amizade com Jesus, para ter uma comunhão com Jesus, para seguir Jesus, para conhecer Jesus, para obedecer Jesus, para amar Jesus, para se submeter aos ensinamentos de Jesus. É isso que nós chamamos de discipulado. A arte de ser um discípulo, a arte de ser um seguidor de Jesus. É a convocação que Ele faz: venham comigo. Naquela época era muito comum que esse chamado, ele não partisse do rabino, ele não partisse do mestre. Naquela época era comum que os pupilos, os discípulos, escolhessem os seus mestres, os seus professores. Mas aqui Jesus inverte o negócio, porque Ele tem autoridade para fazer isso. Ele não espera ser escolhido, Ele não espera que alguém se inscreva, se matricule na sua escola de discipulado. Pelo contrário, Ele usa a sua autoridade de Senhor de todas as coisas e convida aqueles homens. Toma a iniciativa para chamar aqueles homens e automaticamente, com essa voz magnética, Ele insere esses discípulos num relacionamento real de amor, de submissão e de perseverança ao lado dele. É a partir daqui que esses homens vão conhecer Jesus, andar com Jesus, conversar com Jesus, obedecer Jesus e glorificar Jesus no dia a dia deles. Era nesse contexto de um relacionamento pessoal com Jesus que a missão iria acontecer. Não estão sendo chamados aqui apenas para fazerem alguma coisa, para se entrosarem com uma atividade qualquer. Eles estão sendo chamados aqui para se entrosarem com uma pessoa, para amarem Jesus, para conhecerem Jesus. É nesse contexto, no relacionamento com Jesus, que o nosso trabalho para Jesus deve acontecer. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu e você, nós não somos chamados apenas para trabalhar para Jesus. Nós somos chamados, primeiro, para viver com Jesus. Nós não somos chamados apenas para fazer coisas para Jesus, mas é para conhecer, para amar. O perigo que eu e você corremos nesse ponto é a gente inverter essa conversa, é a gente inverter esse quadro. Nós estamos interessados apenas em sermos operários de Jesus, mas não estamos interessados em sermos seguidores de Jesus. Nós trabalhamos para Jesus, fazemos coisas para Jesus aqui na igreja, lá no nosso trabalho, na nossa família, na cidade, mas nós não somos seguidores, nós não vivemos com Jesus, sabe? É aquele ativismo religioso aqui fora, que a gente acha que vai substituir uma vida devocional aqui dentro, e não vai. O nosso relacionamento com Jesus sempre terá prioridade ao nosso trabalho para Jesus. Porque antes de nós sermos chamados para um trabalho, nós somos chamados para um relacionamento. Não é só o que fazemos com as mãos aqui fora, é o que nós sentimos no nosso coração aqui dentro. É o nosso interior completamente dedicado a Cristo. Primeiro, então, vem quem nós somos em Cristo. Depois vem o que nós fazemos para Cristo. Primeiro vem nossa vida, nosso caráter, nossa santificação, nosso arrependimento, nosso jejum, nossa oração, nossa vida devocional, nossa meditação, nossa vigilância, nossa obediência. Primeiro vem isso, quem nós somos em Cristo. Depois, o que fazemos para Cristo. Nossos dons, nossas habilidades, nossos talentos, nosso serviço, nosso evangelismo, nosso louvor, nossa pregação, nosso cântico, nossa assistência, tudo que fazemos para Cristo. E o nosso chamado, como Jesus mostra aqui, é para um relacionamento. Mas além disso, Jesus também chama esses homens para um treinamento. O texto diz assim: e eu farei, verso 17, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Isso é interessante, né? Antes de convocar eles para a obra, o que é que Jesus promete? Eu vou capacitar vocês para a obra. Eu vou fazer com que vocês consigam alcançar aquilo que eu estou pedindo de vocês. É Jesus quem vai treinar,
é Jesus quem vai capacitar, é Jesus quem vai equipar aqueles homens para o serviço. Esse é o compromisso que o próprio Jesus assume. É eu que vou fazer isso. Ele diz, não é que eu quero fazer isso, talvez eu faça isso, se eu tiver um dia bom. Não, ele diz, eu prometo fazer isso por vocês. Vocês não vão estar sozinhos, vocês não vão se virar nos 30, não vai ser na base do improviso, vocês não vão acertar por meio de métodos humanos, não, vai ser eu fazendo isso em vocês e através de vocês. É Jesus capacitando aqueles homens para eles trabalharem no reino. Ele vai pegar então um cara bruto, de morrer enganchado, como Pedro, vai transformar Pedro num pastor de avoar as bandas, como a gente diz. Ele vai pegar um cara temperamental, explosivo, como o apóstolo João, e vai transformar João num apóstolo do amor. Eu farei isso, é o que ele diz, é o que ele promete fazer. Ele pega justamente aqueles que não são e faz aquilo que ele quer, como um oleiro modela um vaso de barro. Porque a capacitação que a gente tem para a missão e para o serviço, meus irmãos, vem daqui, vem de Jesus. É por isso que eu disse para vocês no início dessa mensagem, que a gente nunca deve se intimidar por causa das nossas limitações, por causa do que está faltando, por causa do que a gente não sabe, por causa do que a gente não consegue. A gente não se limita a isso. Por quê? Porque nós temos um Jesus que vai nos capacitar para a missão, assim como capacitou aqueles homens. Nós temos um treinador, nós temos um general, nós temos um professor, nós temos um nosso mestre, nós temos o nosso Deus ao nosso lado para nos capacitar a fazer isso. Como o irmão Emiliano leu aqui agora há pouco, é Ele que está conosco todos os dias da nossa vida. Por isso a gente vai, a gente prega o evangelho, a gente anuncia a boa nova. Porque Jesus sempre vai estar disposto a nos dar tudo aquilo que a gente precisa para realizar a obra dele, sempre. Sou uma testemunha viva disso. Sempre vai olhar para a sua vida e ver limitações que parecem serem, sabe, lacunas que nunca vão se preencher. Mas Jesus sempre vai suprir você com tudo que você precisa para continuar trabalhando para Ele. Dons, talento, ânimo, força, santificação, sabe, tudo que a gente precisa, ousadia, a gente vai ter desse Cristo, porque é o que Ele promete fazer. Eu enfatizo isso para que todos nós entendamos que se nós estamos longe do serviço na casa de Deus, na igreja de Deus, no reino de Deus, se nós estamos se esquivando de servir a Deus, o problema nunca vai estar em Jesus. Não é que Jesus não está capacitando você, não é que Jesus não está lhe dando o suficiente para você servir. O problema está em nós, o problema está na nossa omissão, na preguiça espiritual que muitas vezes está no nosso coração. O problema está no nosso comodismo, sabe, na tendência de omissão do serviço cristão. É por isso, meus amados irmãos, que a gente deve olhar para esse assunto aqui com atenção e nunca esquecer da promessa que Jesus faz aqui. A promessa de um Jesus que nos capacita para trabalharmos para a obra dele. Porque o chamado de Jesus é para isso, é para um treinamento, mas também para um comissionamento. Eu farei o quê? Aí Jesus diz, eu farei com que sejam pescadores de gente. É com essa expressão aqui que Jesus descreve qual seria o futuro daqueles homens aqui na frente. Vocês serão pescadores de homens, ou seja, vocês que ganham a vida na pesca, vocês vão redirecionar essas habilidades que vocês já possuem para outro lugar. Vocês vão usar essas habilidades agora no reino de Deus. A mesma habilidade que esses homens tinham na paciência de esperar o peixe morder o anzol, cair, sabe, na rede. A mesma perseverança que eles tinham de pescar todos os dias, sabe? Aquela mesma sabedoria de escolher o melhor lugar, o melhor horário, de ir para o melhor espaço onde eles tinham para pescar. Era isso que eles iriam fazer agora, só que no reino de Deus, no evangelismo. São essas habilidades que eles vão usar agora para capturar os homens, os pecadores do mar do pecado e puxar eles até o reino do Filho do amor de Deus. É esse alvo que Cristo coloca não só diante daqueles 4 homens naquele dia lá atrás, mas esse, meus irmãos, é o alvo que Jesus coloca diante de nós. O que você é como crente? Você é um pescador de gente, você é um pescador de pecadores, você é um pescador de seres humanos. Essa é a identidade do crente. Isso aqui não é só para aqueles homens que mais tarde se tornariam apóstolos. Não, esse texto aí é para pastor. Pastor que vai pescar pessoas e tal. Não, eu não sou um crente, eu sou só um peixe que fui pescado. Não, todo crente é um pescador de gente. Nós somos chamados para evangelizar, nós somos chamados para pescar pecadores do reino das trevas.
A gente não é chamado para pescar sonhos, a gente não é chamado para pescar dinheiro, para pescar sucesso, para pescar fama, para pescar bens materiais nessa terra. Nós somos chamados para pescar gente, ganhar almas, sermos usados para que outras pessoas lá fora conheçam o evangelho que um dia a gente conheceu. É por isso que esse alvo aqui tem de estar sempre diante de nós, irmãos, porque é isso que a gente tem que fazer toda vez que a gente sai dessa igreja, durante a nossa semana. Lançar o nosso anzol em nosso local de trabalho, lançar a nossa rede em nossa família, lançar o nosso anzol em cada esquina dessa cidade, para que assim a gente possa cumprir essa missão que Jesus coloca em nossas mãos, é sermos perseverantes e nunca deixar de testemunhar, seja com nossas palavras, seja com a nossa maneira de se comportar, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, para que através de nós mais e mais pessoas venham conhecer o evangelho. Claro que tudo isso só é possível se a gente fazer a última coisa que esse texto nos ensina a fazer: obedecer. Obedecer. O que a gente faz diante disso tudo? É obedecer prontamente. O verso 18 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Essa foi a reação simples e direta daqueles homens. Deixaram as redes e foram. Partiram. Eles não perguntaram quanto iriam ganhar. Eles não pediram tempo para pensar, eles não perguntaram qual seria o trajeto, se dava tempo para arrumar alguma coisa para sair, para ir embora depois, não pediram um calendário bem programado, eles não pediram mais detalhes, não duvidaram, não rejeitaram, não reclamaram com Jesus, não, eles simplesmente deixaram as redes e foram, imediatamente, deixaram as redes ali mesmo. Imagina aí um comerciante que deixa sua loja aberta lá no meio do tempo e sai. Imagine um taxista que deixa a sua moto ligada, o seu carro ligado no meio do tempo e sai. Um bancário que pega aquela maleta de dinheiro, deixa aberta no meio da rua e sai. Foi o que esses homens fizeram. Imediatamente, naturalmente, eles simplesmente obedeceram a Jesus Cristo de forma desimpedida. Porque aqueles homens tinham a consciência que o chamado que Jesus está fazendo para a vida deles é maior do que tudo aquilo que eles já tinham visto na vida deles. É maior do que tudo, é superior a tudo. Sabe? É a mesma coisa que o Spurgeon certa vez disse, eu acho que foi Spurgeon. Ele disse: meu filho, se Deus lhe chamou para ser um missionário, não se rebaixe ao lugar de um rei. Não se rebaixe. É o chamado, a vocação mais sublime que a gente pode ter na vida. Esses homens reconheceram isso. O historiador Flávio José, contemporâneo daquela época, ele disse que nessa época aqui haviam 330 barcos naquele lago. Centenas de pescadores que estavam ali, assim como esses 4 homens estavam, mas só esses 4 aqui receberam chamada. O que é isso? Graça, privilégio. E esses homens, reconhecendo esse privilégio inigualável, reconheceram e obedeceram prontamente à voz de Jesus. Mas não só prontamente, porque eles obedeceram também radicalmente, como o verso 20 vai dizer. Jesus chamou Tiago e João e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. É como se Marcos estivesse descrevendo para nós que esses 2 irmãos aqui, eles deixaram para trás, eles abandonaram, abriram mão de toda a segurança humana que eles tinham nessa terra. Sabe, tudo que eles tinham para ter o dia a dia garantido, eles deixaram ali. Deixaram para trás. Por um lado, então, eles abandonaram a segurança da família, deixaram o pai deles para trás. O laço que eles tinham com Jesus agora era maior do que o laço que eles tinham com seus parentes de sangue. Eles abandonaram o próprio pai ali no barco, mesmo que eles fossem permanecer um determinado período naquela região, eventualmente ajudando o pai, claro, mas agora esses homens aqui entendem que o compromisso deles com Jesus é maior do que qualquer outro compromisso nessa terra. Eles estão entendendo aquilo que mais tarde Jesus iria ensinar em Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, mais do que ama sua mãe, mais do que ama sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. É essa obediência radical que esses irmãos aqui estão encarnando. Abandonaram a segurança da família, abandonaram a segurança financeira, né? O detalhe que Marcos traz aqui de que os empregados ficaram no barco revela justamente isso. Não era comum naquela época um pescador ter empregado. Eles mal tinham para sobreviver, quanto mais para contratar outra pessoa. Era cada um por si e Deus por todos. Mas o fato de Zebedeu, o pai de Tiago e João, terem esses empregados aqui junto ao barco, mostra que eles tinham uma empresa de pesca relativamente próspera.
O negócio estava dando certo. Aqueles dois irmãos ali tinham um futuro brilhante pela frente, sabe, ganhando dinheiro no ramo da pesca. Mas quando eles escutam o chamado de Jesus, eles veem um futuro ainda mais brilhante. Eles veem um futuro ainda mais glorioso. Eles enxergam um tesouro que vai poder durar para eles por toda a eternidade. O tesouro de participar, de trabalhar e de construir um reino eterno nessa terra passageira. O que nós vemos em tudo isso, meus irmãos, em toda essa obediência, é um exemplo muito claro de como eu e você devemos obedecer a Deus. Como é que a gente obedece o chamado de Jesus? Tudo bem, Jesus chama uma pessoa simples, ocupada como eu, Ele me chama para me capacitar, me treinar, mas como é que eu respondo a esse chamado? Como é que eu reajo a esse chamado? A gente responde obedecendo prontamente, como esses homens fizeram. É obedecer. Sabe, é parar com a nossa mania de dar desculpas, é parar com a nossa mania de deixar para depois, é parar com a nossa mania de olhar para outra pessoa, porque outra pessoa pode fazer o que eu posso fazer, é porque outra pessoa vai evangelizar lá no meu local de trabalho, é porque tem um crente que é mais preparado, tem um crente que tem mais dinheiro, tem um crente que tem mais tempo, tem um crente que é mais novo, tem um crente que é mais experiente, é a gente parar com isso e obedecermos o chamado de Deus para a nossa vida, para o serviço, para o trabalho, prontamente, mas obedecemos também esse chamado sacrificialmente. Não estou dizendo que você tem que chegar no seu trabalho amanhã, pedir demissão, como esses homens fizeram aqui. Não é isso. Mas é a gente sair da nossa zona de conforto. Irmãos, como a gente é refém da nossa zona de conforto, né? A gente faz coisas para Deus, mas só se for caminho, né? Como a gente costuma dizer. Só se estiver na nossa rota. Só se for o que a gente já estava meio que intencionado para fazer. Mas sabe, o trabalho que Deus tem para a gente realizar nessa terra, sempre vai arrancar a gente da zona de conforto. Sempre vai colocar situações onde você vai ter de sacrificar alguma coisa, onde você vai ter de abrir mão de alguma coisa. Isso é carregar a cruz. Esse é o serviço sacrificial que a gente precisa prestar no reino de Deus. Sair da nossa zona de conforto e se gastar na obra de Deus. Fazer isso, claro, com humildade no nosso coração. Servimos a Deus, obedecemos a Deus humildemente. Às vezes nós temos uma tendência de olhar para histórias como essas que nós estamos analisando aqui nessa noite, como se esses homens, por terem realizado tal ato, fossem meio que super-heróis, como se eles estivessem fazendo alguma coisa que é totalmente inédita, extraordinária, sabe? Heróica, sublime, sabe? Como se eles tivessem do que se orgulhar, de serem tão abnegados, de serem tão desprendidos, tão dedicados na obra de Cristo. Mas a verdade, meus irmãos, que esse texto mostra para nós, é que esses homens aqui estão fazendo por Cristo apenas aquilo que Cristo já tinha feito por eles. Esses homens estão abandonando a estabilidade terrena deles aqui na terra por um Cristo que já tinha abandonado a estabilidade celestial por eles. Esses homens estão abandonando o Pai deles ali no barco por um Cristo que já tinha abandonado o Pai celestial dele lá no céu, para descer essa terra e morrer por eles. Esses homens estão sacrificando algumas pouquinhas coisas por um Cristo que já sacrificou tudo por eles, que já desceu para essa terra com a sua missão de morrer pelos pecados deles. É por isso que nem eles, nem eu, nem vocês, nós nunca seremos os heróis da história. Não, o herói, o verdadeiro herói da história do Evangelho sempre vai ser Jesus, sempre vai ser Jesus. Eu tinha 16 anos quando abandonei a minha casa aqui em Apodi, abracei de vez o ministério, fui morar fora, plantar uma igreja, e às vezes me perguntavam, como é que você consegue fazer isso? Às vezes eu perguntava de volta, como é que eu não conseguia fazer isso? Eu não estou sendo um herói, eu não estou largando demais por Jesus Cristo. Eu estou fazendo por Jesus aquilo que Jesus já fez infinitamente mais por mim. Essa é a lógica do Evangelho. Nós nunca vamos, sabe, fazer o suficiente, como disse o missionário Adoniram Judson, ainda que eu tivesse 1000 vidas para entregar ao Senhor, mesmo assim não seria suficiente. Mesmo assim não seria suficiente. Sabe, não importa o que a gente faça, o quanto a gente sacrifica, quantas noites de sono, ou quantas vidas a gente entregue para Cristo, quantos anos a gente entregue para Cristo, nós sempre vamos estar numa dívida eterna com o Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. Por isso que quando os missionários moravianos se venderam como escravos para pregar o Evangelho em uma determinada localidade onde não tinha jeito de entrar, enquanto eles se afastavam da sua família, se despedindo deles lá no cais, e eles no barco indo em direção àquela terra, eles criaram um jargão que ficou conhecido na história missionária
até hoje, o Cordeiro de Deus é digno de receber a devida recompensa pelo seu sacrifício. Jesus é digno. Não é porque a gente é bonito, é inteligente, é esforçado, é dedicado. Jesus é digno, isso é suficiente. Ele é digno de receber a nossa vida, a nossa morte 1000 vezes, 1 milhão de vezes. É por isso, meus amados irmãos, que todo serviço que nós prestamos no reino de Deus precisa ser um serviço humilde. Obedecemos a Deus com essa humildade no nosso coração, sabendo que no fim das contas nós sempre estamos em dívida com Jesus. Resumindo então, o que nós aprendemos sobre o chamado de Jesus é isso. Primeiro é sabendo quem Jesus chama. Ele chama pessoas simples, anônimas, limitadas, atarefadas, ocupadas para o seu reino e para a sua obra. É sabendo para que Jesus chama, para um relacionamento com Ele, um treinamento onde Ele nos capacita, um comissionamento onde Ele nos faz pescadores de pecadores. E é sabendo também o que fazer quando Jesus nos chama. É obedecermos a esse chamado prontamente, radicalmente e humildemente. Meu desejo, meus irmãos, então, é que Deus aplique esses princípios em nossos corações e que Ele nos ajude cada vez mais a identificarmos esse chamado tão abrangente, dele na nossa vida. Jesus não chama a gente apenas para sermos salvos, ficarmos sentados nos bancos dessa igreja até o dia da nossa morte chegar. Jesus chama a gente para trabalhar. Ele chama a gente para fazer o serviço e a obra dele nessa terra. E é com esses princípios aqui em nossos corações que nós vamos ter uma compreensão e uma disposição cada vez maior de levar a cabo esse serviço, essa obra que Ele tem a realizar, não só em nós, como também através de nós.